Temos que avançar, estamos a 10 minutos. Isto não é um programa Porto-Benfica, não é um programa Porto-Benfica, esse jogo já ficou para trás. Carlos Melo, o Sporting já não mora na Taça de Portugal. Vitória de Guimarães e Benfica estão em vantagem para o jogo da segunda mão. Que análise fazes ao jogo do Dragão? Foi de facto um mau jogo de futebol na tua opinião ou tens uma opinião diferente? Foi, eu tenho que dizer que foi. Não posso dizer que o Benfica jogou por aí. Isto não é estar a dar razão aos Jorge, porque se vocês repararem, já há pouco eu tinha dito que tinha aqui quase uma análise do jogo. Não são relatório do árbitro. Não, mas tenho. Tenho aqui uma análise quase de minuto a minuto, conforme eu fui vendo os lances, conforme eu fui vendo as jogadas, e posso dizer que tenho aqui, por exemplo, que aos 15 minutos era melhor Benfica, mais solto, mais perigoso, com o João Moutinho que não aparecia muito no jogo, que até tinha tocado somente 2 vezes na bola. Isto quer dizer o quê? E vamos pelos golos. Arthur, é preciso ter também um bocadinho de poder de encaixe. Não vamos agora dizer que o Benfica faz um grande jogo no Dragão porque venceu por 2-0. Se me deres tempo de altura... Sim, mas eu não disse isso, Mel. Eu disse que não foi um jogo de encher o olho. Eu estou atrasado, Arthur. Estou atrasado eu e o programa. Eu queria dizer que eu disse que não foi um jogo de encher o olho. Mas disse que ele também nunca sabe quando é que vai regressar. Pode ser nos ausenta muitas vezes. E então aquilo que eu quero dizer é que o Benfica, repara, marca um golo. Fábio Contreiro marca um golo logo aos 4 minutos, aos 5 minutos. Marca um gol de uma fifa enorme, de todo tamanho. É um erro que não acontece, se calhar só acontece uma vez numa época. E que já não é a primeira de Michael. E que já não é a primeira. Agora, há uma situação que nós temos que ver. Depois o segundo gol, depois que também é um remate de muito longe, onde há muita gente que diz que o Elton não vê a bola e vê-se. É mal batido. É muito mal batido porque a bola passa por baixo dele. Portanto, há uma série de situações em que nós temos que admitir que o Porto não esteve bem. E essa é que é a realidade. Não foi um super Benfica, foi a um Porto nos dias piores dele. É evidente que o Porto não pode estar sempre bem, até parece que eu estou aqui a defender o Porto, mas não estou. Estou somente a falar a realidade desse Porto-Benfica. Agora, que o Benfica aproveitou bem os erros, que o Benfica foi uma equipa mais concentrada, foi, não precisas fazer gestos. Eu só quis dizer que foi uma vitória justa, Mel. Foi isso que eu quis dizer. Mas há pouco falava-se aqui em Super Benfica. Não. Há pouco disseste uma vitória categórica. Foi categórica. Foi categórica. 2-0 é categórica. É categórica. 2-0. E tenho um lance para 3-0. É uma vitória categórica. E o que é que Porto vamos pôr os pontos nos is. Uma vitória categórica, uma vitória que não deixa margens para dúvidas, na minha opinião, é quando se vê uma equipa a jogar ou a massacrar 90 minutos. Quando nós vemos um guarda-redes a fazer diversas defesas a evitar gols. Não vimos isso. Vimos realmente o Lance Cardoso, aí tens razão, o Lance Cardoso poderia ter feito 3-0, mas é um lance no jogo, é a melhor jogada do encontro. Mas nem é do Benfica. Arthur, nem é do Benfica, é a melhor jogada do encontro. Portanto, o Benfica ganhou bem, se é isso que queres ouvir da minha boca, o Benfica ganha bem, o Benfica acaba por ganhar bem, porque marca 2 golos, tem uma jogada que agora frisei do Cardoso, que é a melhor jogada do encontro, e aí apanhou um Porto totalmente baralhado, o Porto esteve todo baralhado. Aquela defensiva não existiu, o João Moutinho não apareceu no jogo, o Hulk não jogou. Pois, ainda bem, graças a Deus. Eu já tinha dito no início do programa, já tinha falado disso, que nos últimos jogos o Porto não está igual a si próprio. E isso é bom para quem? Para o Benfica, para o Sporting e para o Vitória. Agora, também é preciso ter em conta que toda a gente sabe, e quem não falar assim ou quem não pensar nisso, não está a ser correto. O Futebol Clube Porto faz melhores resultados no Estado da Luz, e quem diz na Luz em Alvalade, que já o tinha dito no programa anterior, muitas das vezes o que se calhar em casa. Esta eliminatória ainda não está, Arthur. Não disse, mas está muito mais... O Porto pode chegar ao Estado da Luz e apanhar um Benfica também nervoso e do momento pronto fazer 1 ou 2 golos, empata a eliminatória e depois vê-se. Mas o problema é que só daqui por 2 meses e as coisas podem mudar um bocadinho. Se fosse agora, não tinha a menor dúvida. Agora o Jorge há pouco também falou. O Jorge há pouco falou numa situação que também é verdade. O Arte foi... Disseste que o Arte foi dos melhores jogos das 3 equipas. Foi a melhor. É evidente que ele também já era o 4º jogo que fazia pelo Porto. Fez na Naval, onde o Porto ganhou por 1-0, onde se sabe o que é que aconteceu. Fez com o Nacional da Madeira ainda há dias no Dragão, que na minha opinião não deveria ter sido nomeado para este jogo. Fez também com o Moreirense para a Taça. Também foi Moreira de Códigos este ano, Paulo Batista. E esse jogo com o Nacional. Portanto, este foi o 4º jogo esta época que Paulo Batista fez. Nesses 3 jogos anteriores o Porto marcou 3 e 2, 5. E 6, ou 3, 4, 5 golos, foram 3 a 1, marcou 5 golos, desta vez não marcou nenhum. Para mim, realmente, Paulo Batista foi dos melhores jogos, como tu disseste, ou da melhor equipa das 3. Porque
o Porto não conseguiu vencer e o Paulo Batista também não poderia fazer nada. Não quer dizer, atenção, que tivesse feito algo como Nacional, mas o que é certo, isto é só também uma nota do Paulo Batista, que era o quarto jogo que fazia com o... Teve azar, não caiu nenhum gajo à entrada da área para marcar no canal. Os quadros, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que aquilo é um dos gajos, eu peço desculpa ao auditório e àqueles que nos estão a ver, sobretudo aqueles mais suscetíveis de sensibilidade, porque palavras preferidas como esta demonstram mesmo, não só euforismo com esta vitória do Benfica no Dragão, mas também algumas palavras preferidas. Não, eu já vi o Falcão a cair fora da área 5 metros e já agora eu ofereci os meus préstimos já há pouco, agora pedia... Eu agradeço já, porque é um gajo... Estamos a 5 minutos das 20, estamos a 5 minutos das 20 e temos que entrar nas notas. Eu gostava de concluir se estes dois gajos me deixaram. Estes dois gajos. Eu não sei se me estás a chamar algum nome feio, mas pronto, sei lá. E este programa também é muito engraçado. Relativamente a casos... Vai dar um minuto a cada um nas notas finais. Não, é muito rápido. As minhas notas também hoje são rapidíssimas, já posso dizer. Olha, as minhas não tenho. Conforme eu dizia, relativamente ao jogo, isso está passado. Agora, também me convém dizer aqui uma situação que ainda não foi frisada aqui. É bom que se diga que o Elton jogou pela primeira vez para a taça, coisa que não tinha acontecido. Isto porquê? Dá-me a entender que o Vilas Boas, que estava, como se costuma dizer, mão com o coxo do lado esquerdo do Álvaro Pereira, também não tinha o Rafa. Portanto, o Falcão... Mas deixou de fora o Futsil. Deixou de fora o Futsil, mas ao Ângelo é preciso ver que o Porto estava totalmente desfalcado. Eu tenho quase a certeza, com o Álvaro Pereira, com o Rafa, com o... Mas só para das guardas, também é bom que se diga isto. E com o Falcão na frente, a história era outra. A história era outra. Era, exatamente. Relativamente a casos, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente daquela que foi falada há pouco aqui, do Coentrão e do Bellucci. O Coentrão no segundo amarelo é muito forçado, é mal expulso. Primeiro está corretíssimo. Mas se calhar, se o árbitro fosse mais rigoroso, se calhar o Bellucci e o Coentrão já tinham vindo cá para fora quando se desentenderam os dois naquele lance da linha lateral. Acho que ali seria mais justo, se calhar, eles terem vindo os dois. E se calhar era o que Paulo Batista deveria ter feito. Chegava à beira deles, meus meninos, vocês não querem praticar futebol, siga para o balneário que devem querer fazer outras coisas. Acho que estava correto. E há também aqui uma nota, que se calhar há muita gente que não vai gostar, porque eu já apreciei para aí umas coisas que saem. O Cardoso é preciso que se note que tem uma entrada de braço juntamente com um campeão, não um jogador do Futebol Clube Porto. E se nós estamos a avaliar os casos, ou a analisar os casos, é para os dizer, não é para os deixar aqui embuchados. O Cardoso tem um lance que, se o árbitro quisesse, punham cá fora. Portanto, há situações, há casos neste jogo. O Hulk leva um amarelo muito bem mostrado por simular uma falta. Simulou um penalti, há mais um jogador James Rodrigues, também simula um penalti da grande área. Viu o cartão amarelo? É evidente que aquilo não é nenhuma piscina. Noutras alturas, se calhar, até saía bem, mas não sei. Eles têm o tempo. O Bellucci simulou lá um penalti. Eu continuo hoje sem saber se simulou ou não. Jorge, muito sinceramente, fica ali umas dúvidas, mas o que é certo é que em lances desses... Realmente, aos penaltis que eles têm marcados... Não, há um encontrão forte no Bellucci. Artur, se calhar não estás a ver bem o lance, mas eu por acaso estou a ver. Há ali um encontrão. Agora, tirando isso, o Coentrão se foi expulso injustamente num lance, poderia ter sido no outro. O Cardoso ficou também por ser expulso. O Bellucci ficou por ser expulso. Não deve haver, sei alguma coisa que se deve dizer neste jogo. A arbitragem até esteve bem. Exatamente. E o Benfica ganhou bem porque o Porto também não esteve lá. Só por esse facto. Nós estamos a um minuto e meio. Só por esse facto é que eu não falo na arbitragem, porque teríamos, e mencionaste casos aí. Para mim é uma grande realidade. Há uma expulsão do Cardoso e o Xavi tem lá outra entrada. Notas finais desta edição de Ofensiva. Aproveitando o embalo, começa o Jorge Costa pelo Futebol Clube do Porto. Olha, notas positivas para esta semana, naturalmente não poderia deixar de ser para o Lietzen, que faz a sua despedida do Sporting, apesar de tudo e já da diferença pontual para o Porto, que é um fator que apesar de tudo sabemos que é um bocadinho de brincadeira, aqui com o meu amigo Carlos Melo, mas por esta altura, temporariamente, até porque tem mais um jogo, já estar dentro daquilo que ele protagonizava para este calendário, queria obviamente eleger como a nota positiva desta semana o Lietzen, por tudo aquilo que fez ao serviço do Sporting, também já agora, sinceramente, porque não os adeptos, porque fizeram-no de uma forma sentida. Agora também confesso que no meio disto tudo, eu não sei se a tristeza e o choro era só pela despedida do Lietzen, pela situação atual do Sporting. Muito honestamente, provavelmente terá sido uma mistura de sentimentos. Então é que não viste bem as imagens.
Não, poderá, as imagens demonstram... Nós estamos a meio minuto às 20 e a fechar evidentemente. E na nota negativa desta semana, obviamente que não poderia deixar de mencionar o meu Futebol Clube do Porto pela eliminação, pela derrota no Estádio do Dragão diante do Benfica, porque de facto, não porque não estaria ou porque não pensaria que o Porto pudesse perder com o Benfica, que é uma situação normal, mas pelo menos pela forma como se apresentou diante do Benfica. Isto obviamente inclui também o Andrés Vilas-Boas. Se há situações que nós desconhecemos de fora, casos do Walter, casos do Fuxili que foi na bancada e o Walter como único ponta de lança de reis que não foi utilizado, se há situações que nós desconhecemos e que poderão ter levado Vilas-Boas a fazer isso, obviamente nós como simples comentadores faz-me alguma estranheza que hoje não tenha utilizado Fuxili do lado esquerdo e o Walter de início como ponta de lança. Notas finais de Artur Sá pelo Benfica? No topo, logicamente, que teria que colocar o Benfica, porque este ano ainda não perdeu qualquer jogo, portanto, e por aquilo que tem feito o Benfica. E também, rapidamente, a equipa de futsal, que bate um recorde de golos 26-0 ao Pendurada, também é obra. No fundo, André Vilas-Boas, pelo facto de ter uma frase bem ilustrativa, de dizer que o que interessa é ganhar, nem que seja um golo marcado com a mão. Portanto, isto é mal demais para um técnico de uma equipa com o prestígio, com a dimensão de Futebol Clube do Porto, dizer que o importante é ganhar, nem que seja um golo com a mão. E também, uma vez mais, para os arruaceiros que continuam a fazer das suas e a fazer aquilo que fizeram ao autocarro do Benfica, que o autocarro não faz mal a ninguém. Carlos Melo, pelo Sporting, fecha trio ofensivo. Olha, a nota positiva, o sinal mais é sem sombra de dúvidas para o Lietzen, porque esteve, conforme já dissemos há pouco, uns anos no Sporting, marcou 170 e tal golos, ganhou 2 supertaças, ganhou uma taça de Portugal, não foi campeão. É caso para dizer obrigado ao Lietzen por tudo aquilo que fez pelo Sporting, por tudo e pelo que cativou também nas hostes leoninas. E da forma emocionante como deixou Alvalade, embora que não conseguindo a vitória, mas marcou 2 golos, deixou a sua marca mesmo no último jogo de despedida, e a forma emocionante quando ele se despediu dos sócios em plena aparelhagem sonora. No fundo, também vou deixar aqui uma nota para os adeptos do futebol, não sei se eram só do Futebol pelo Porto, nesse Porto Benfica, que eu até quase que me apetecia colocá-los no topo, porque eles demoraram 38 minutos a começar a arremessar objetos para dentro da relva, como se viu na própria televisão, portanto, eles também merecem aqui uma nota. E as exibições do Futebol Clube do Porto, conforme eu já tinha dito há pouco, não têm sido as melhores nestes últimos jogos. O Porto está aquém daquilo que já fez ao longo deste campeonato e de todas as provas onde estava inserido. Portanto, fica no fundo também o Futebol Clube do Porto nesta semana. Está tudo contado nesta edição de Trio Ofensivo. Já estamos com 2 minutos e meio para além das 20. Dentro de alguns instantes o espaço Brainmark Rádio.